Meu amigo e minha amiga, como é que tá as coisas por aí? Tudo bem? Sobrevivendo? Encarando o nosso dia a dia nesse país, as coisas não estão fáceis, né? E dentro do INSS então, né? Quando a gente pensa que vai dar uma acalmada. Quanto maior a ação de incapacidade, mais recursos do INSS ela recebe. Você tá entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Não tá? Ficou confuso? Assista o conteúdo, é uma atualização aqui, você deve saber. A relação entre a duração e a complexibilidade, por exemplo, das ações de incapacidade e a quantidade de recursos destinadas pelo INSS para custear esses benefícios é uma realidade que merece atenção. Em meio à crescente judicialização de pedidos de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, o INSS acaba por mobilizar recursos conforme ações e se estendem ou ganham volumes de provas, perícias e tramitação. Não entendeu? Na prática, quanto mais longo e detalhado for a ação de incapacidade, maior tende a ser os gastos do INSS com aquele segurado. Isso se dá porque os pagamentos retroativos acumulam, os honorários periciais aumentam e muitas vezes a decisão judicial obriga o INSS a cumprir determinações que vão além do valor inicial pleiteado. Quer dizer, não seria muito mais fácil incentivar o perito do INSS, fazer o trabalho dele com ética? Eu tenho certeza que, por exemplo, se você sentisse uma perícia que ela realmente foi justa, e o perito chegasse para você, olha, infelizmente seu caso não é, por exemplo, de afastamento, te explicasse direitinho, te desse um bom atendimento, muita gente sairia dali e retornaria para o trabalho sem judicialização. O que acontece? A maneira que as perícias são feitas hoje, e o INSS com aquela conversinha, né, que tem muito gasto com benefício, então vamos cortar, lembra dos pentes finos? Que era para cortar 10 bilhões de reais? Aí o que acontece? Fazem aquelas perícias daquele jeito, que não se examina, não se pergunta nada, não se olha a documentação, 2, 3 minutos, tchau, vai com Deus, e não querem que judicialize. Agora vocês viram, quando judicializa, o que acontece? O montante que acaba virando. As ações de maior duração, elas costumam envolver, por exemplo, doenças complexas, quadros clínicos de difícil comprovação ou controvérsia entre laudos médicos. Nessa situação, há um número maior de perícias judiciais, olha aí, e contraperícias. Cada uma delas representa um custo adicional. Além disso, a necessidade de movimentação de uma equipe jurídica, de servidores administrativos, de advogados públicos e até pareceres técnicos, tá? De especialistas, o que torna o processo ainda mais oneroso. Oneroso quer dizer mais caro, pessoal. Outro fator relevante é o retroativo que o INSS deve pagar, né? O segurado ele pode receber caso a ação judicial ela se arraste por meses, por anos. Quando o juiz reconhece o direito do benefício, desde a data da entrada do requerimento, todo o período entre o pedido e a efetivação da concessão precisa ser pago com correção monetária. E essas ações longas, esse montante ultrapassa dezenas de milhares de reais. Você pode falar assim, mas eu tive e não é tanto assim. Agora são 40 milhões. Quantos não estão na justiça? Multiplica isso pela quantidade de processos que você vai ver o montante. A alta judicialização também gera impacto indireto nos recursos do INSS, pois muitas vezes a autarquia acaba sendo condenada a arcar com despesas processuais. Quer dizer, é ou não é burrice do INSS? É ou não é entregar cargo na mão de gente incompetente que acha que a maneira de se equilibrar as contas do INSS é cortando o benefício do segurado, sem levar em conta que esse segurado ele vai para a justiça, correr atrás do seu direito. E tem também honorários advocatícios, outras despesas decorrentes da demora, da negativa administrativa equivocada. Será que o INSS não enxerga isso? Isso mostra como a resistência inicial do INSS, em alguns casos, custa mais caro do que a concessão imediata do benefício. É o que eu falei, se o perito do INSS fizesse a parte dele com ética, com responsabilidade, sairia muito mais barato. Agora o próprio INSS pressiona o perito. Olha, nós temos que acabar com a filha, então não enrola muito na perícia. O que ele está dizendo para o perito? E também, a gente paga um bônus extra. Vamos lá, todo perito ele tem uma quantidade X para atender todos os dias. Vamos lá, 20 perícias por dia. O INSS chega para o perito e fala, o que você fizer mais de 20 perícias, eu te pago
um bônus de X por perícia. O que o perito vai fazer? Ele vai acelerar. Mas não quer dizer que ele vai acelerar e vai manter a qualidade do trabalho. Não, ele vai acelerar e a qualidade do trabalho fica... E que se dane quem foi prejudicado ou não, se aquele segurado que está realmente incapacitado, que está com problema financeiro, que tem uma família por trás esperando o benefício para poder sobreviver, que se dane. O perito olha para o umbigo dele e que se dane os outros. E é isso, o INSS incentiva isso. Existe um entendimento equivocado de que o segurado que ingressa com ação judicial está apenas tentando burlar o sistema. Olha o que o INSS pensa. Contudo, a realidade é que muitos casos negados administrativamente, eles são revertidos no judiciário por falhas da perícia do INSS. A ausência de análise documental adequada, o simples excesso de burocracia. Quando o segurado é obrigado a recorrer na justiça, há um efeito cascata que resulta em maior gasto público. Esse cenário mostra a importância de uma análise mais eficiente, criteriosa na via administrativa. Se o INSS investisse em perícias mais detalhadas, olha o que eu falei, capacitação de servidores, uso de tecnologia para agilizar a análise de pedidos, poderia evitar a judicialização de muitos casos e, consequentemente, economizar recursos. Olha aí como seria mais fácil equilibrar. Além disso, é importante lembrar que o tempo prolongado de tramitação judicial gera sofrimento adicional para o segurado. A pessoa fica numa incerteza, fica numa insegurança, não sabe o que vai acontecer, porque você entrar na justiça não tem garantia nenhuma. Pessoas com problema de saúde, sem renda, dependendo do benefício para sobreviver, enfrentam dificuldades psicológicas, financeiras, sociais. Portanto, os custos da demora não são apenas financeiros para o INSS, mas também humanos para o segurado. Ações longas ainda têm potencial de gerar jurisprudência desfavorável ao INSS, o que pode aí impactar nas decisões futuras e aumentar a quantidade de concessões com base em precedentes judiciais. Quer dizer, jurisprudência, olhando ações que tiveram, centenas, milhares de ações que tiveram parecidas e tiveram sempre o mesmo resultado. Isso é jurisprudência. Isso leva ainda mais à necessidade de recursos, pois amplia o universo dos segurados com direito ao mesmo tempo o tipo de benefício, dependendo do tipo de benefício. Outro ponto é a estratégia jurídica adotada por muitos advogados que buscam prolongar o processo com o objetivo de maximizar os valores retroativos. Advogado também sacaneia, Vamos aumentar mais o processo, e quanto mais tempo demorar, maior o retroativo. E ele vai morder 30%, Então, os advogados também, vou te contar uma coisa, viu? Embora legal, essa prática, ela também contribui para o aumento de gastos do INSS e aponta para uma necessidade de maior controle, uniformidade nas decisões judiciais relacionadas à incapacidade. Eu estou rindo aqui porque esse nosso país aqui é uma piada, pessoal? É uma piada. É os caras que decidem ações de bilhões e tem escritório próprio, aonde esses caras que estão com processo dentro do maior tribunal vão lá no escritório desses advogados que hoje usam capa para tratar. Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? O Brasil não é para amadores e o INSS é a mesma coisa, tá, pessoal? O INSS, por sua vez, tem buscado ferramentas de automação, como a TestMed, plataformas digitais para tentar diminuir a fila das perícias, acelerar as análises de pedidos. No entanto, os sistemas ainda enfrentam limitações técnicas, resistência dos próprios médicos peritos, o que compromete a sua efetividade. O perito não quer perder a boquinha dele. Se começa a automatizar tudo, logo automatiza a perícia, também já era. É necessário também reforçar a quantidade de ações longas, que tem um impacto direto sobre o orçamento. Como nós falamos, o orçamento é limitado. Quanto mais dinheiro é direcionado para cobrir atrasos judiciais, menos sobra. Menos sobra para os programas e melhorias estruturais do sistema. A gente conhece as melhorias estruturais, pessoal? Nós tivemos aí sindicatos, organizações, associações fazendo melhorias junto com o INSS, Nós sabemos que o que são essas melhorias. O aumento da litigiosidade, ações, reflete não só falhas administrativas, mas a desconfiança crescente dos segurados no processo de análise inicial lá do INSS.
Muitos já entram com o pedido sabendo que vão ter que ir para a justiça. E é verdade. Essa mentalidade somada à morosidade transforma o benefício de incapacidade em um campo de disputa contínua. O ideal seria que o sistema conseguisse equilibrar eficiência, segurança jurídica e serenidade. Ações muito longas se tornam um problema para todos os envolvidos. O INSS gasta mais, o segurado sofre mais, a justiça se sobrecarrega e os advogados enchem o bolso de dinheiro. A solução passa por investimento estrutural, capacitação, transparência, uso eficaz de recursos públicos, de recursos tecnológicos e humanos. Enquanto essa mudança não ocorre, permanece a máxima: quanto maior e mais longa a ação de capacidade, maior será o montante de recursos que o INSS terá que desembolsar, criando um ciclo de ineficiência que permita o Estado, quanto os cidadãos, terem aí um equilíbrio no orçamento público. E quem adora isso são os nossos queridos advogados. Eles estudaram para isso. Você acha errado? Vai lá, faz uma faculdade de Direito, sai com diplominha e vai montar o seu escritório e tratar de segurados do INSS. Olha aí, somos os únicos que dão risada. Esses e aqueles, que tem carguinhos lá no INSS, que é para ficar alimentando, o sistema, que a gente conhece muito bem como é que funciona, Bom, o país funciona assim hoje, Quando fecharam a porta do cofre, meu Deus do céu, estão querendo matar o cara até hoje por causa disso, que ele fechou a porta, falou, não, aqui ninguém rouba mais. Até hoje estão querendo matar o cara. Bom, mas você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite todos os nossos conteúdos, tá, pessoal? Gostou do trabalho? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre sendo beneficiário com atualizações como essa aqui. Isso é muito importante, vocês saberem o que acontece com a justiça, por que demora, o que acontece, o que pode acontecer, vocês viram, tá? Então é isso aí, assista quantas vezes quiser os nossos vídeos aqui no canal. E você que está sempre me incentivando a estar aqui todos os dias, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, lhes desejo em dobro. Deixe um forte abraço e até os próximos vídeos.